Mas e se abraçar todos os seus defeitos é o que realmente te permite ser a sua versão mais autêntica, a encontrar a sua verdadeira essência? Se fosse algo que é honrado, uma coisa que faz a gente perder o nosso poder na própria narrativa da nossa vida é tentar alcançar um ideal perfeito. Se e quando eu for desse jeito, eu tenho a autorização, permissão de estar feliz, então eu terei a vida dos sonhos, ou eu serei a pessoa que eu quero ser. E a partir disso, tudo estará bem, tudo estará resolvido. Quem dera fosse tão simples assim, né? Essa busca pelo ideal e pela perfeição é justamente o que faz a gente se sentir cada vez mais sozinho e mais fora do lugar, como se a gente fosse um alien, não pertencente de lugar algum. Tá na hora de redefinir esse poder, trazer de volta para as suas mãos. Tá na hora de se libertar dessas mesmas coisas que a gente tem tanto medo, que a gente é ensinado a esconder. O erro é achar que a gente precisa se libertar delas, quando na verdade a gente pode só se libertar do medo de ser imperfeito. E a partir disso é sim possível se tornar a sua versão mais autêntica, onde você se sente bem com você mesmo e cria uma estratégia mesmo de eu entendo as minhas fraquezas, as minhas forças, os meus defeitos e qualidades, e a partir disso, como me coloco para o mundo? Será que se eu parar de pedir desculpa por ter defeitos ou por ser imperfeita, aceitando isso, será que eu não chego a lugares diferentes? Será que eu não desbloqueio um certo poder interno? Quem nunca teve um crítico interno, né? Exatamente, aquela nossa versão que parece que quer o tempo todo dizer que tem alguma coisa errada, mas isso não tá bom o suficiente, mas não é bem assim, de você entender o errado, mas você duvidando constantemente não só da sua intuição, mas da sua possibilidade e capacidade. Como se cada vez que você vai tomar uma decisão, tivesse uma vozinha sussurrando todas aquelas dúvidas que você já sente sobre você, transformando elas numa grande catástrofe. Naquele momento, ela parece a única possibilidade. E não dá só pra chacoalhar e falar, eu não me importo com isso, porque é a sua própria voz interna. Não só ela te acompanha, anda com você, mas te influencia nas decisões práticas que você vai tomar pra sua vida. E muita gente vai falar, só não escuta isso, coloca essa sua parte de lado. Não, isso aí não é bom, essa é a sua sombra, esconde, deixa guardado, deixa bem fechadinho. Mas talvez eu venha trazer algo que você não espera em relação a isso. E se essa narrativa interna puder ser a sua maior fã em vez da sua maior inimiga? Eu repeti o ensino fundamental na quarta série. Eu repeti por meio ponto em matemática, quando eu já estava lidando com uma epilepsia. E tudo parecia difícil demais naquele momento. Eu lembro que aquele foi o primeiro momento em que eu realmente senti, nossa, eu não sou suficiente. Eu internalizei uma circunstância externa de fatores que eu não controlava, porque eu não tinha como dizer para um conselho de professores, eu acho que eu mereço passar. Eles já tinham tomado a decisão deles. E foi muito difícil para mim entender que às vezes, mesmo se esforçando e vencendo desafios, você não vai ser sempre julgada baseado nisso. Isso não é para culpar os coordenadores ou professores pelo fato de eu ter repetido de ano, mas ali eu lembro que eu descobri, ou eu fui pega de surpresa, achando que, olha, tem um defeito muito grande comigo. Porque eu passei por todas essas fases onde eu fiz discurso para os professores na cerimônia de formatura, eu comprei o uniforme do próximo ano, que era diferente, eu me planejei de uma forma em que eu ralei naquelas recuperações. Foi, assim, um esforço de uma vida inteira. E eu consegui, ainda assim, garantir certas coisas. Por exemplo, a nota na maioria das provas eu consegui. E por meio ponto, todo aquele esforço parecia ter ido por água abaixo. E eu não tô aqui pra debater se foi uma decisão certa ou não, mas muito mais pra te perguntar quando é que foi a primeira vez que você se sentiu insuficiente? Quando foi a primeira vez que você olhou pra você e você disse, nossa, eu acho que tem algo de errado comigo. Porque talvez aí essa sua voz interna tenha nascido, assim como nasceu pra mim. E a partir desse nascimento dessa voz, parece que começa a se buscar evidências. Tá, eu já acho que eu não sou o suficiente, o que mais? E toda experiência vira uma comprovação em cima de comprovação de que tem algo de errado com você. Cultiva esse crítico interno justamente porque a nossa sociedade também incentiva que a gente cultive essa parte nossa. É tudo muito preto no branco, é muito 8 ou 80, então ou você é muito bom, ou você é foda, ou você é uma merda. Basicamente não tem meio termo, não tem nuance. Ué, mas você passou ou não? Não. Ah, então é porque você é burra, ou é porque você é desatenta, ou é porque você... Sendo que, sim, tem coisas que precisam ser definidas pela própria praticidade das coisas. Então, sim, eu não avancei naquele ano. Mas a carga que isso vem em cima, acoplada, ou que tentam colocar em você e você acaba internalizando, não precisa ser o seu processo natural. Você pode, sim, reconhecer, caramba, acho que aqui me faltou algo.
E vai ser uma nova oportunidade de aprender. Por mais que seja frustrante, eu vou lidar com isso e tudo mais. Mas, óbvio, né? Como crianças, a gente não tem esse preparo. E hoje em dia também é difícil, quando eu levo um não em algum teste na minha carreira de atriz. É difícil pra mim levar esse não. Mas não é tão difícil quanto repetir de ano a primeira vez, sabe? Porque são sensações parecidas. Parece um pouquinho como um fracasso, soa como um fracasso, tá vendo? É aquela criança que repetiu. Mas não é, né? E tem muitas coisas que a gente não controla. Então, tudo que você pode fazer é o seu melhor. Então, se lembrar disso parece tirar um pouco a força desse crítico interno e trazer um pouco mais pro seu melhor amigo interno. Pra pessoa que tá ali te apoiando, dizendo, não foi dessa vez, mas fica tranquilo, tem outras oportunidades, que o seu momento chega, que não é sobre isso, que não é por você, entende? Então, tirar um pouco do pessoal, assim, separar suas experiências de você, nem sempre vai ser possível, até porque são suas experiências. Mas não criar tokens de tipo, nossa, olha esse trauma aqui, vou falar sobre ele. E toda vez que eu entrar, eu tinha muito essa mania de toda vez que eu entrava numa relação, eu ficava discutindo o que eu tinha sofrido antes. E sempre me falaram, isso não é bom. E eu não conseguia entender o porquê, porque eu ficava tipo, gente, mas eu tenho orgulho disso, de ter vivido, de ter vencido. E tudo bem. Só que levar isso comigo e dizer tudo que eu passei, não num lugar de compartilhar, mas num lugar de, nossa, eu vivi isso tudo, com a esperança de que talvez não se repetisse, era uma certa forma de sabotar, já desde o começo. Por que eu tava me expondo tão cedo? E eu não tô me culpando por isso, eu realmente comecei a me questionar. Por que eu tava me expondo tão cedo? Por que eu sentia essa necessidade de pegar o meu trauma e dizer, olha, eu ainda tô aqui. E eu podia estar fazendo isso comigo mesma. Mas eu não precisava trazer isso ao primeiro momento, eu não precisava usar isso como uma forma de me sentir mais forte. Parecia que eu tava querendo provar algo pra alguém. Tá vendo como eu sou forte? Eu ainda tô aqui. Tudo bem, você pode usar isso pra você. Mas por que trazer isso pros outros? Por que confiar essas informações que às vezes são tão preciosas pra gente, são vivências nossas, dessa forma? É pra poder dizer o quê e é pra provar o quê pra quem? Então eu realmente entrei numa autoanálise muito profunda do que eu tava começando a me dizer a partir dessas experiências, ou melhor, o que eu tinha me dito a vida inteira a partir das minhas experiências. E eu poderia dizer pra você, assim, eu adoraria dizer pra você que foi fácil, que foi simples, mas eu só entendi que eu carregava muita bagagem comigo e que eu deixava isso guiar a forma como eu via minhas experiências e como eu me desvalorizava comigo mesma e pros outros. Quando eu tentei fugir de toda essa bagagem, eu tentei deixá-la bem escondidinha embaixo do tapete ou atrás de um armário velho. Eu mudei de país, eu fui morar fora, eu juntei dinheiro pra isso e parecia que isso ia solucionar todos os problemas da minha vida. Principalmente os meus problemas internos. Porque se eu pudesse fugir de onde eles estavam, eu poderia começar de novo. Poderia ser uma vida cheia de novas experiências e livre de traumas. E sim, foi uma vida cheia de novas experiências, e sim, eu aprendi muito. E não me arrependo, mas esse trauma me seguiu até lá. Talvez ele estivesse um pouquinho dormente, talvez ele estivesse um pouquinho bem escondido embaixo do tapete. Mas ele foi comigo. E a crítica também. Ela também estava me dizendo que eu tinha um tempo específico para sobreviver nos Estados Unidos, porque eu era aquilo ou eu tinha fracassado. Afinal, eu não tinha dinheiro, recurso infinito para poder estar lá. Então eu tinha sim um tempo. Mas por que voltar para casa parecia um fracasso tão grande? Nossa, eu lembro até hoje de quando eu voltei pro Brasil, eu senti assim: você falhou. Você não conseguiu se manter lá fora. Você não conseguiu. Eu consegui me manter durante um ano. Eu consegui juntar todos os recursos, dinheiro. Gente, eu fiz tanta mudança na minha vida pra conseguir ir. E o que eu tava me importando era se eu tinha conseguido ficar pra sempre. Será que eu queria ficar pra sempre? Não sei. Eu acho que não. E por que eu decidi? Quem decidiu isso, né? Porque em algum momento eu falei, se mudar de país eu vou ser outra pessoa e também ao mesmo tempo eu me livro de tudo isso. Então, só lá tem essa versão ideal pra mim. Só eu sei o que eu vou poder encontrar quando eu chegar lá. E vai ser essa versão perfeita que entra, né, numa sala assim de teste e, meu Deus, todo mundo quer contratar. Que legal! Que maneiro que seria, mas a gente sabe que a realidade é diferente. Eu encontrei um ambiente muito mais competitivo do que eu tinha em casa, né? Me sentindo uma estrangeira sempre, porque... E olha que é aquela coisa, eu me ensinei inglês, eu fui atrás dessas informações, mas quando chegava na hora do vamos ver, eu não era tratada como uma pessoa de lá, e realmente não deveria ser também, né? Por
Por que eu tava rejeitando tanto? O que eu achava que era tão incrível no norte-americano, no sonho americano, que aqui eu não via pra mim? E por que eu não via pra mim? E eu comecei realmente a refletir por que eu tinha construído, ou melhor, por que eu tinha comprado o sonho americano de tal forma que eu achava que lá tinham respostas, que eu precisava responder aqui. Onde fosse, se eu fosse pra Escandinávia, pra dane-se, sabe, pra África do Sul. Eu lembro que eu ficava pesquisando países pra eu poder me mudar, porque parecia que todo lugar que eu chegava tinha sem o trauma, sem a bagagem, entre aspas, onde ela estava escondida. E aí chegava no ciclo onde eu precisava encontrar aquilo de novo. Ou aquilo me encontrava. Fosse num terror noturno, fosse num pânico no meio da rua, fosse... E eu ficava fugindo disso e falando, gente, então é outro lugar, então não é aqui. E eu não conseguia me dar conta de que não importava o lugar que eu estivesse, eu precisava responder coisas por mim. Então eu precisava encarar essa minha versão que me julgava por ter passado por experiências que eu passei, que me julgava por não ter conseguido dizer o que eu precisava dizer em momentos, ou que aceitou muito pouco, ou que não se colocou, que permitiu tratamentos ruins, eu precisava confrontar a minha versão, não que tinha passado por essas coisas, mas a versão que julgava, que falava, tá vendo, você é fraca, olha pra você, olha isso aqui, olha o que você aceitou, você não tem vergonha não? Essa era a versão que eu precisava sentar de frente. E foi só quando eu tive um exercício de terapia, que eu falo bastante aqui também, que quando eu sentei de frente a uma cadeira vazia e eu imaginei a minha versão mais autocrítica que estava julgando, que era cruel, eu entendi que ela tinha um propósito. Então ela não estava ali porque ela estava querendo me sacanear. Ela estava ali porque ela estava gritando, não deixa acontecer de novo. Acorda. E é claro que nem sempre ela fazia isso de uma forma justa. Mas ela fazia da forma que ela achava que ia ser efetiva e eficiente. E isso faz muito sentido na minha trajetória porque eu falava, gente, é claro, eu aprendi que tudo é feito na pressão. Eu aprendi que eu tenho que me virar, que eu tenho que sobreviver. Então eu entrei num modo de sobrevivência, onde essa crítica me levava a fazer as coisas. Tem TDAH? Querida, sinto muito, você vai ter que fazer. Porque era assim que era tratado, sabe? Tipo, o estigma da neurodivergência é esse. Você é preguiçoso, você não sabe fazer direito, você é esquisito, você é anormal, é uma coisa assim tão grande que, na verdade, é só uma forma diferente de funcionar. E eu comecei a internalizar todos esses discursos de eu sou preguiçosa, eu sou desatenta, isso fomentando essa ideia de que existe algo de errado. Quando se eu tivesse aceitado que meu cérebro não funcionava da mesma forma do que a maioria das pessoas, talvez eu conseguisse finalmente me conectar com essa versão minha mais criativa e conseguisse ver toda a beleza que o cérebro neurodivergente propõe também. É um saco. Mas por que precisa ser feio? Por que precisa... Ah, meu Deus, é uma coisa tão... É só a forma que funciona e tais coisas, traz tanta personalidade. Ah, ela não era como as outras garotas. Não é nesse sentido, tá? Mas traz uma criatividade diferente, traz uma perspectiva totalmente diferente, que muita gente também não tem acesso. Então, caramba, por que eu tô focando na distração ou na dificuldade de organizar? Isso são coisas que eu consigo me ensinar. Ah, eu consigo desligar o meu cérebro, essa chavinha da neurodivergência? Não, infelizmente não. Mas eu tenho recursos, eu tenho, graças a Deus, acesso, sabe? Eu consigo usar isso a meu favor. Então, por que eu tô colocando como munição para essa crítica? E eu lembro que eu olhei, assim, nos olhos, entre aspas, dessa crítica interna minha, e eu falei, obrigada, muito obrigada pelo seu papel. É por você que eu tô aqui também, você também faz parte disso, mas você pode ir embora agora. Agora, seja lá esse mecanismo que você criou, que você trouxe pra mim, ele fez sentido, como se fosse uma empresa mesmo, sabe? Tipo, o projeto que você trouxe pra gente fez lucros, sabe? Manteve a empresa aberta. Mas agora tá prejudicando. Agora a gente tá criando dívida por causa disso. Então é uma estratégia que não funciona, sabe? Então eu comecei a entender que eu ia precisar de novos mecanismos e novas ferramentas. E eu ia precisar entender na prática o que isso significava pra mim. Porque tinham coisas que não iam funcionar, sabe? Tipo, ah, é muito legal você dizer que tá tudo bem, mas isso não vai funcionar. Então, o que funciona para mim? Baseado na experiência dos outros, eu posso ter inspiração, eu posso ter novas maneiras de ver a vida, eu posso me questionar sobre. Mas eu preciso entender na prática o que funciona para mim. E é muito curioso tudo isso, porque é fácil falar, ah, na teoria eu entendi o que funciona para mim, mas e na prática? Tem coisas que eu aprendi 4 anos atrás, que de vez em quando eu me pego assim, vivendo minha vida, e dá um clique, e eu falo, entendi. Então também tem uma permissão de experimentar. Também tem um, e se eu tentasse diferente? Porque eu já tentei do outro jeito é uma merda. Então, e se eu tentar desse jeito? E se eu tentar falar comigo de uma forma diferente? E se eu tentar impor, sim, os meus limites, mesmo quando é desconfortável? E se eu tentar... O neurodivergente, né, o TDAH, no caso, tem uma coisa muito da dopamina, da recompensa imediata. Eu tive que me treinar
a entender que o meu cérebro queria recompensas imediatas. Isso acho que é verdade pra muita gente, mas assim, especificamente o TDAH. E eu falei, bom, isso faz muito sentido, né? Porque tudo que é a longo prazo, meu cérebro fala, não vale a pena. Então o que é mais fácil? Entre aspas, né? O que é mais acessível? Relacionamentos tóxicos, onde você fica buscando a dopamina. E aí quando cai, cadê a dopamina? Então você vicia. Então, eu vi uma entrevista com a Paris Hilton também, ela falando, tipo, não era que eu tava apaixonada por alguém, era que eu era TDAH, né? E eu me identifiquei muito com isso, porque eu fiquei tipo, sim, a gente fica com uma impressão de, isso é amor então. Essa obsessão é um amor, essa dopamina é um amor. Esses altos e baixos, é assim que o amor funciona, é assim que eu sei. Quando na verdade pode ser um fator teu, da forma que o seu cérebro funciona. Isso serve pra TDAH ou serve para a sua trajetória, o que você viveu, como você aprendeu que amor é. Então, tem tantos fatores. Como é que a gente se coloca numa caixinha de diz, tem que ser assim. E aí a sociedade, né, coopera com isso e diz, tem que ser assim. E tudo que foge da norma é esquisito até não ser. Até ser legal, até ser inovador, até ser diferente, né, se destacar, que eu quero dizer. Mas até lá não. Antes disso, rejeita, afasta. Então, por que fazer isso com a gente mesmo? Se isso já é uma coisa que a gente o tempo todo vive. Se sentir deixado de lado, se sentir rejeitado, por que a gente vai fazer isso com a gente mesmo? Porque, mal ou bem, a gente leva essa energia para as interações que a gente. Então, a gente vai fazer isso, né? A gente vai se sentir rejeitado antes mesmo de ser rejeitado. Se sentir incompetente mesmo antes de, entre aspas, não conseguir fazer algo. A gente nem se dá o benefício da dúvida, sabe? Muitas vezes. E a gente ouve esse crítico porque, às vezes, fracassar, ou essa ideia do fracasso, porque às vezes nem é fracasso, né? Mas essa ideia do fracasso iminente, assim, ela é muito mais confortável do que tentar e, entre aspas, não conseguir. Tipo, eu fui lá, tentei e fracassei. Então é mais fácil dizer que eu já fracassei logo. Só que é contraprodutivo, porque em vez da gente, a gente vai produzir mais, a gente vai ficar mais, então é assim que eu obtenho sucesso, essa ideia de produtividade louca, na real não, né? Na real, com a compaixão, você abaixa as pressões, você abaixa a expectativa, e você começa realmente a viver de uma forma mais natural, onde tudo parece se encaixar melhor e fluir melhor, porque você não tá estressado o tempo todo, que você não tá se cobrando de uma forma que precisa. Você tá lembrando de o que é essencial pra mim e colocando seus valores primeiro. Então eu acho que encontrar essa melhor amiga dentro de mim foi muito importante, porque eu era sempre muito boa em dar empatia pros outros, em me colocar no lugar dos outros, a tal ponto de que eu me colocava lá em último. E hoje em dia eu vejo que não. Eu vejo que existem coisas que eu quero opinar, que eu quero, por exemplo, essa aura aí. Acho um saco aquelas. Mas eu parei de me diminuir em relação aos outros a partir do momento que eu enfrentei essa crítica interna, porque sabe aquela coisa, tem uma expressão em inglês que é the call is coming from inside the house, que é a ligação tá vindo de dentro da casa, sabe quando você tem uma extensão de telefone e aí você tem dois telefones ligados na mesma extensão, aí você pode atender de um lado ou de outro. Ou, sei lá, você tá no celular num cômodo, você liga pra uma pessoa que tá em casa. É tipo como se você fosse essa outra versão que tá ligando pra você de dentro de casa, sabe? E você tá tipo, gente, tem um intruso aqui falando um monte de besteira pra mim, o que é essa pessoa? E é você se ligando da sua própria casa, sabe? E atendendo, e tipo, essa luta interna não precisa acontecer dessa forma. Ela não precisa ser uma luta. Ela pode ser desafio, mas não precisa ser uma luta contra você. E não foi fácil, tá? No início eu ainda queria lutar contra mim. Eu ainda queria dizer, não, mas o jeito que eu conheço é muito melhor. Afinal, eu fiz a vida toda assim, por que eu vou mudar agora? Só que eu tive que realmente parar, escolher e falar assim, tá, eu quero continuar vivendo minha vida assim, que está insuportável e tá até prejudicando todo o meu processo criativo e a minha carreira e a minha pessoa, minhas relações pessoais. Ou eu quero experimentar outra coisa, que por mais que seja desconhecido e dê medo, talvez seja outra coisa. Talvez seja uma forma que eu me sinta menos ansiosa a longo prazo. A curto prazo vai ser difícil. Vai ser, esse primeiro não aqui que eu falei foi difícil. Porque eu tô sempre acostumada a querer agradar. Mas a partir do segundo fica mais fácil, do terceiro mais fácil ainda, de repente. E eu digo de repente porque pra mim essa foi a sensação. Depois de vários anos de terapia, um belo dia eu me olhei e falei, eu tenho direito de estar aqui. Quando a minha vida inteira eu tinha acreditado que não. Às vezes a gente foge muito do outro, né? Tipo assim, não, essa pessoa, eu não gosto dela. E a gente cisma com uma pessoa. Às vezes a gente só não, o santo não vai bater, tudo bem. Mas eu vejo casos, assim, até na minha própria vida, em que eu cismo com alguém porque eu queria estar fazendo alguma coisa que a pessoa está fazendo. Ou porque aquela pessoa me causa uma insegurança. Ou porque ela me lembra uma versão minha que eu escondo. Então é muito louco quando você para também de apontar tanto o dedo pra fora, tipo, é o país que eu tô, ou sabe, se colocar nesse lugar.
novamente, tá? Um parênteses. É óbvio que a gente tem questões reais, né? Da nossa sociedade, do nosso país. Isso é nítido, tá? Não estou dizendo que não. Mas é curioso como às vezes a gente se envolve numa narrativa de o mundo é muito injusto comigo especificamente, tipo, porque eu sou defeituosa, portanto o mundo tem algo contra mim. E eu acho que eu tinha muito isso, de ficar tipo, mas tipo, poxa, ninguém gosta de mim. E tipo, olhar para as coisas e falar, gente, quais são as evidências de que ninguém gosta de mim? Porque pelo contrário. E mas será que estão me julgando? Sim, todo mundo está se julgando o tempo todo. É tipo, é tirar um pouco dessa experiência pessoal, singular, de que só você tem esse problema. Não. Pessoas têm diferentes problemas. Às vezes os mesmos, às vezes diferentes, às vezes em escalas e níveis diferentes. Mas são problemas, são questões. E tá tudo bem. E dizer que é sobre você nesse lugar pode ser confortável, mas também é um tiro no pé, porque te deixa completamente infeliz. E convenhamos que ninguém quer ser um problema, né? Então, tipo, se a gente se diz que a gente é um problema o tempo todo, tudo que acontecer parece que fica, não acredito, tá vendo? É porque é comigo. E parece que tudo vira essa evidência que eu falei no começo. Então é curioso como, às vezes, essa resposta que a gente tanto busca fora, e por quê, às vezes é uma olhada no espelho. Às vezes é como eu me sinto quando isso acontece? Por que é tão difícil pra mim dizer não? São questionamentos simples que às vezes a gente complica demais também. Mas será que não tem um rótulo? Mas será que não tem um nome? Sim, é importante diagnosticar, é claro. Saber que eu tinha TDAH mudou a minha vida. Me ajudou muito. Mas eu vivi a minha vida inteira com TDAH, sem saber que eu tinha. E eu precisei achar formas de resolver esses conflitos comigo mesma. E todas as consequências que isso me trouxe. E é claro que é um alívio ter uma resposta para as minhas dores e questões. Mas não, também não responde todas. Eu também me vejo instável em momentos que eu gostaria de não estar. E aí eu tenho que aceitar que não vai ser todo dia estabilidade. Que não vai ser todo dia 100% máximo. Isso é uma ilusão. Ainda mais sendo mulher, a gente tá diferente quase todo dia. Impressionante. Entendi. Pode deixar que eu anotei. Acho que esse é o sinal pra gente acabar o episódio. Hormonalmente, a gente tá sempre diferente. Então, como é que a gente vai esperar que a gente esteja igual todos os dias? E que a gente finja que o nosso organismo não funciona de uma certa maneira, sabe? Então, eu queria muito deixar essa mensagem aqui sobre... Para de se falar pra superar uma coisa. Eu acho que tem uma pressão muito grande. Supera aí. Ai, tá bom, supera. Cara, abra espaço pros seus sentimentos. Abra espaço pra você se ver como um ser humano que tem direito de estar aqui. E você é a pessoa que tem mais poder sobre você, sobre quem você vai ser, sobre como você, o que você vai fazer da sua vida, quem você quer ser. Por que você vai se colocar contra você? Porque se a gente tem controle de quase nada, a gente vive nesse caos de informação o tempo todo, uma coisa louca, tipo, cala a boca. Por que você vai colocar mais uma coisa? Porque viver é maravilhoso, é leve, é incrível, Nossa, eu amo viver. Mas também vai ser pesado. Também vai ter momentos de solidão extrema, profunda. Então, existir já é esquisito pra caramba. Você vai dificultar mais pra você? Justo no lugar que você consegue ter algum tipo de controle, algum tipo de influência, que é quem você é, como você vive a sua vida, quais são os seus valores, como você se trata. É nesse lugar que você tem o mínimo de controle sobre a vida que você vai decidir ser seu pior inimigo. Realmente, aí fica difícil defender, né? E eu digo isso pra mim também. Mas enfim, sei que não é tão fácil quanto falar, mas a gente tem que começar em alguma reflexão, de algum lugar. E foi pra mim, meio que partiu daí, de conversas na terapia, em que essa pauta foi sendo trazida, esses questionamentos foram sendo levantados. Então espero que tenha feito sentido pra você, tenha te feito pensar de alguma forma. E não sei, se você quiser, deixa um comentário sugerindo algum tema, envia pros seus amigos e também responde essa pergunta aqui embaixo sobre o que é algo legal que você pode dizer sobre você hoje. Pensa em algo legal pra dizer sobre você e deixa aqui embaixo, tá bom? Muito obrigada por assistir mais um episódio de